Olá, meninos e meninas do quinto ano, preparados para mais uma aula? Nossa aula de hoje será de Geografia e nós vamos dar continuidade a um conteúdo que nós já iniciamos, que foi a região Sudeste. Preparados? Então vamos lá, começar a nossa aula. Agenda 7/7/2020. Disciplina Geografia. Conteúdo: região Sudeste. Atividade: páginas 238 e 239. Características gerais. Vamos conhecer os estados e as capitais da região Sudeste. O estado do Espírito Santo tem como capital Vitória. O estado de Minas Gerais, Belo Horizonte. O estado do Rio de Janeiro tem como capital o Rio de Janeiro. E o estado de São Paulo tem como capital São Paulo. Observem o mapa. Esse mapa ele está mostrando o mapa político da região Sudeste. Observem os estados: Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então, esses estados é que fazem parte da região Sudeste. Formação da região Sudeste. Os estados que hoje compõem a região Sudeste já fizeram parte de outras regiões. Em 1940, São Paulo e Rio de Janeiro integravam a região Sul, de acordo com a divisão regional oficial. Em 1945, o Rio de Janeiro passou a fazer parte da região Leste Meridional, junto com o Espírito Santo e Minas Gerais. Mais tarde, esses estados formaram, com Bahia e Sergipe, a região Leste. A região Sudeste foi criada apenas em 1970. Então, agora vamos ver a formação da região Sudeste. É importante destacar que, assim como o Sudeste, as outras regiões do Brasil foram definidas pelas características parecidas dos estados que compõem cada região, mas isso não significa que eles sejam iguais. Essas características foram estudadas por técnicos do IBGE que definiram a atual regionalização do país. Então, observem esses 3 mapas aí. Esses mapas tem no livro de vocês na página 237. É uma evolução das divisões regionais segundo o IBGE. Então, o primeiro mapa é de 1940. Então, as regiões eram definidas dessa forma, mas em 1950 elas mudaram novamente e se concretizou realmente em 1970. Observem os 3 mapas. A região Sudeste é a segunda menor região do Brasil, sendo maior apenas que a região Sul. Limita-se com as regiões Centro-Oeste a Oeste, Nordeste ao Norte e Sul ao Sul, além de ser banhado pelo Oceano Atlântico a leste. Os estados que compõem o Sudeste são Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Possui a maior concentração populacional do território brasileiro,
conforme contagem realizada em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, totaliza 80.364.410 habitantes, quantidade que corresponde a 42,2% do total nacional. A região Sudeste é também a região que tem a maior densidade demográfica, 87 habitantes por quilômetro quadrado, e o mais alto índice de urbanização, 92,1. Possui 1.668 municípios. Então, a população, esse gráfico está mostrando a população por região. Essa região do Brasil situa-se na parte mais elevada do Planalto Atlântico, onde estão localizadas as serras da Mantiqueira, do Mar e do Espinhaço. Predomina o clima tropical úmido e o tropical semiúmido, com geadas ocasionais. Então, essa figura está mostrando a Serra da Mantiqueira. Continuando na região Sudeste. A mata tropical nativa que cobria o litoral foi destruída com a expansão da agricultura, em especial para o cultivo do café. No estado de Minas Gerais, predomina a vegetação de cerrado, no oeste, e caatinga, no norte. Então, essa mata tropical nativa que cobria, esse litoral, ela foi destruída em função da agricultura, para que a agricultura se expandisse, e em especial para o cultivo do café. O Sudeste é o principal responsável pela geração de riquezas econômicas do país. É a região mais desenvolvida, abriga as maiores montadoras e siderúrgicas do país. Possui o maior parque industrial, áreas de atividade agrícolas modernas, bancos, mercados de capitais, empresas transnacionais, comércios, universidades, e possui as duas metrópoles nacionais, consideradas cidades globais, como São Paulo e Rio de Janeiro. O Sudeste é o responsável por 56,4% do Produto Interno Bruto, o BIP nacional. O setor de serviços é o principal segmento de atividade e representa a maior parte da riqueza do Sudeste. A agricultura é bem dinâmica e diversificada. Destaca-se o cultivo do café, laranja e cana-de-açúcar. A exploração de minério é outra atividade econômica importante. Minas Gerais detém grandes reservas de ferro e manganês. A maioria do petróleo produzido no país é extraído da Bacia de Campos, que fica no Rio de Janeiro. Então, o setor de serviços é o principal segmento de atividades e representa a maior parte da riqueza dessa região, da região Sudeste. E agora vamos praticar? Nossa tarefa de hoje será da página 238 e 239. Pause o vídeo, resolva as questões, depois pode dar play no vídeo e vamos fazer a correção. E agora vamos para a nossa correção da página 238. Primeira questão.
Observe o mapa da região Sudeste, depois faça o que se pede. Então, está aí o mapa da região Sudeste. O item A. Escreva no mapa acima o nome dos estados da região Sudeste e das suas respectivas capitais. Então, vocês vão escrever no mapa os estados e as suas capitais da região Sudeste. B. Escreva o nome do oceano que banha a região Sudeste. Como é o nome desse oceano? Oceano Atlântico. C. Pinte de laranja o único estado da região que não é banhado pelo mar. Que estado é esse? O estado de Minas Gerais. Então, você vai pintar de laranja. D. Pinte de verde o estado que tem a menor área. Vocês vão conseguir identificar essas questões, esses itens, lá na página 236, tá? Então, pinte de verde o estado que tem a menor área. Qual é o estado que tem a menor área? Rio de Janeiro. Pinte de amarelo o estado mais populoso. São Paulo. Pinte de rosa o estado menos populoso. Espírito Santo. Segunda questão. Leia os textos de cada item abaixo e descubra quais são as cidades da região Sudeste a que se referem. Depois complete-os. O item A. Embora o estado dessa capital seja o de menor área, ele é o terceiro mais populoso da região. Essa capital também é conhecida como Cidade Maravilhosa. Essa cidade é Rio de Janeiro. B. Essa cidade é a capital do estado menos populoso da região. Ela também é banhada pelo mar. Essa cidade é Vitória. C. Essa cidade é a capital do estado de maior área da região. Nesse estado, há muitas cidades históricas no tempo do Brasil colonial. Essa cidade é Belo Horizonte. Terceira questão. Leia o texto a seguir, depois responda as questões. Eu acredito que vocês tenham lido realmente o texto, né, turminha? Quais características foram consideradas na atual divisão regional do Brasil? Os aspectos físicos, os humanos, os econômicos e os culturais. Turminha, eu espero que vocês tenham feito a correção direitinho. Coloquem no livrinho de vocês, nas páginas que foram resolvidas, a data e a palavra corrigido. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.